E aí, oitavos anos, tranquilo? Eu sugeri que vocês assistissem esse vídeo que fala sobre como funcionava o processo de produção do açúcar nos tempos de Brasil colonial. Por que que a gente estuda isso? Qual a necessidade de se aprender como se produzia açúcar na época da colônia? Bom, o açúcar vai ser o segundo ciclo econômico do Brasil. O primeiro foi o pau-brasil, mas não era tão lucrativo, e quando os portugueses iniciaram de fato a colonização das terras que eles conquistaram nas Américas, eles iniciaram o cultivo da cana e da produção do açúcar. Mas antes de falar nisso, a gente vai recapitular algumas coisas super importantes para organizar o conhecimento. Primeira coisa que a gente precisa recapitular: a linha do tempo da história do Brasil. A gente usa como divisão tradicional da história do Brasil essa linha do tempo aqui, que considera aí os diferentes regimes políticos, ou então as diferentes formas de administração política do Brasil. Sendo bem breve aqui, período pré-colonial, que vai desde a chegada e a conquista dos portugueses até 1530. A partir de 1530 se inicia aí o período de colonização das terras na América Portuguesa. Os portugueses passam a colonizar de fato as terras do Brasil, principalmente a partir de 1532, que é quando chega o Martim Afonso em São Vicente, e a partir de 1534, quando se torna oficial as capitanias hereditárias. Mas vamos voltar só um pouquinho aqui antes da chegada dos portugueses. Ó, 1494, assinatura do Tratado de Tordesilhas. Vamos lembrar bem o que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas é uma região da Espanha, atual Espanha, onde foi assinado esse acordo, esse tratado. Se é um acordo, se é um tratado, envolve duas partes, pelo menos duas partes. No caso, Portugal e Espanha. Na época não era bem a Espanha, era o Reino de Castela, mas vamos considerar aqui, para fins de América, como Espanha. Por que Portugal e Castela, ou Portugal e Espanha, assinaram esse tratado? Olha a data, 1494. 2 anos antes, em 1492, Colombo havia chegado à América. Até então não sabia-se que era América, mas haviam descoberto, eu digo na visão dos europeus, lembrem-se. Então, haviam descoberto terras além do Oceano Atlântico. E como Portugal também já tinha possessões no Atlântico, tanto algumas ilhas ali próximas à África, como alguns territórios do litoral africano, para dividir direitinho essas terras, Portugal e Espanha sentaram e assinaram esse tratado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, dividindo entre si as terras que eles haviam descoberto e as terras que eles ainda viriam por descobrir, porque nessa época eles nem tinham a dimensão, a noção de mundo como nós temos hoje, obviamente. E essa divisão, ela é determinante para a história do Brasil, porque é ela que vai determinar quais são as posses portuguesas aqui na América. Na prática, a divisão do Tratado de Tordesilhas consistia no seguinte: a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África, as terras pertenceriam a Portugal. Eu vou usar o mapa seguinte, fica mais fácil compreender. Peraí. Primeiramente, vamos aqui na Europa, ó, Portugal, Espanha e aqui África, certo? Aqui fica Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas aqui no Oceano Atlântico, bem próximo à África, pertence ao continente africano. Em 1494, os portugueses nem haviam chegado, portanto, aqui nas terras que eles viriam a chamar de Brasil, beleza? Só que, obviamente, os caras estavam fascinados aí com a descoberta de uma nova rota para as Índias e, no caso, de um novo continente. Essa divisão vai determinar o que vai vir a ser o território brasileiro, certo? Não na mesma dimensão que é o território brasileiro hoje, que já é muito maior do que era nessa época, mas a base territorial do Brasil é determinada a partir dessa divisão do Tratado de Tordesilhas, que divide aí as terras do mundo e, consequentemente, da América entre portugueses e espanhóis lá no século, ainda no século XV, na chegada do século XVI. Dentro do período colonial, nós tivemos algumas formas de governo, algumas formas de administração diferentes. Vejam aqui, organização administrativa da colônia. Ou seja, durante o período colonial, não vigorou apenas uma forma de governo, uma forma de administração.
No início, como nós vimos, tivemos um período pré-colonial, que era um período em que Portugal explorava o pau-brasil, mas não estabelecia nenhum domínio político de fato aqui no país. Quando eu digo país, eu estou me referindo ao que hoje em dia nós chamamos de país, tá? Naquela época não era considerado um país, não havia o conceito de país Brasil. A primeira forma de administração política do Brasil são as chamadas capitanias hereditárias. A tabela aqui fala em 1531, mas oficialmente as capitanias hereditárias são estabelecidas a partir de 1534. É que desde 1530, 1531, de fato, essa prática de distribuição de terras já era comum na colônia. A primeira forma de governo oficial do Brasil, propriamente dita, não só uma administração, foi o governo geral a partir de 1549. Não que as capitanias hereditárias deixaram de existir, mas o governo geral ele veio para estabelecer a primeira forma, como o nome sugere, de governo aqui no Brasil. E o que eram as capitanias hereditárias? Grandes faixas de terra doadas pelo rei à nobreza e pessoas de confiança. Os capitães donatários eram os homens que recebiam as capitanias e tinham a responsabilidade de colonizar e produzir nas terras recebidas. Essa medida tomada pela coroa reflete a transmissão da responsabilidade da ação colonizadora para o setor privado. Devido às inúmeras dificuldades enfrentadas pelos capitães donatários, o sistema de capitanias hereditárias acabou fracassando, com exceção das capitanias de Pernambuco, que tinha como capitão donatário Duarte Coelho, e São Vicente, que tinha como capitão donatário Martim Afonso de Souza. E é aqui que entram na história São Vicente e este fidalgo português aí que atendia pelo nome de Martim Afonso de Souza. A gente está vendo aqui uma tabela dos principais ciclos econômicos do Brasil. O que é um ciclo econômico? Durante a história do Brasil, a gente teve alguns produtos em evidência, alguns produtos que respondiam pela principal riqueza que o Brasil produzia. Hoje em dia, a nossa economia ela é muito diversificada. Então, a gente tem produção agrícola, tem produção automobilística, tem produção industrial em geral, mas ao longo da nossa história, essa diversidade de produção não era tão farta. Então, como o Brasil sempre foi uma colônia extrativista, ou seja, uma colônia de onde os europeus extraíam riquezas naturais, a nossa história ela é marcada por ciclos econômicos de determinados produtos. Logicamente que não eram só esses produtos que eram produzidos na época, mas eram os produtos principais que eram responsáveis pela maior produção de riqueza no Brasil. E nos primórdios da colonização, o produto explorado aqui no Brasil é o produto que dá nome à terra, o pau-brasil. E o trabalho empregado na produção do pau-brasil, predominantemente o escambo com indígenas. Escravidão também, escravidão de indígenas também, mas principalmente o escambo, que era, vocês lembram, a troca de produtos e objetos portugueses, europeus, em troca de trabalho, da força de trabalho dos indígenas. E o segundo ciclo econômico do Brasil, que se inicia a partir da colonização de fato da América Portuguesa, é a cana-de-açúcar, que vai ter um papel determinante na história do Brasil, que vai ter um papel determinante na formação do povo brasileiro. A gente não estuda sobre a produção de cana-de-açúcar só para saber como que se produziu o açúcar, é porque isso vai determinar todas as relações sociais e principalmente relações de trabalho no Brasil colonial. Então, o vídeo e o texto que a gente está estudando tem a ver com o ciclo econômico da cana-de-açúcar entre os séculos 16 e 17. E o modo de trabalho explorado na produção da cana-de-açúcar, predominantemente, quase que exclusivamente, é o trabalho de africanos escravizados. Bora pro texto então, rapaziada, vamos lá. A economia açucareira. Por mais de 3 séculos, o açúcar foi o principal produto exportado pela colônia portuguesa na América, o principal negócio na colônia. Durante os 2 primeiros séculos de colonização, muitas atividades econômicas foram praticadas na América Portuguesa. Porém, a produção de açúcar tornou-se o negócio mais rentável da coroa na colônia. A escolha do açúcar tinha várias explicações,
Portugal já tinha experiência com a produção açucareira em ilhas do Oceano Atlântico, contava ainda com banqueiros e grupos comerciais europeus que podiam financiar o início do cultivo e depois comercializar o produto na Europa. Além disso, havia terra farta e clima adequado em sua colônia americana. Na faixa litorânea do Nordeste, o cultivo da cana-de-açúcar apresentou os melhores resultados, especialmente em Pernambuco e na Bahia. Essas capitanias foram favorecidas pela maior proximidade da metrópole, pela disponibilidade de terras aráveis e pela existência de rios navegáveis, que facilitavam o transporte do açúcar. A empresa açucareira, no entanto, não se sustentava sozinha. Outras atividades, como a produção de alimentos, a criação de gado bovino e vários serviços artesanais, desenvolveram-se para atender às suas necessidades. A organização da produção açucareira. As Seis Marias, ou parte delas, ocupavam grandes áreas, chamadas latifúndios. O que é uma Seis-Maria? Uma Seis-Maria era um lote de terra que o capitão donatário distribuía para um outro nobre, para um outro proprietário de terras, para ele explorar. As Seis-Marias eram latifúndios. O que é um latifúndio? Uma grande propriedade de terra. Quando o detentor da Seis-Maria não tinha condições de explorá-la totalmente, ele podia ceder o uso de terras em troca de pagamento. Esse regime ficou conhecido como arrendamento. Poucos fazendeiros contavam com recursos próprios para montar uma plantação de cana e arcar com os custos de instalação do equipamento utilizado na fabricação de açúcar. Por isso, a atividade açucareira esteve estreitamente ligada a financistas europeus, principalmente holandeses. Eles emprestavam dinheiro para os investimentos necessários às propriedades coloniais, como aquisição e manutenção de maquinário, compra de escravos e aumento da área de cultivo. Aqui fala em compra de escravos, um detalhe importante. Aquela tabela que a gente viu dos ciclos econômicos, ela fala do ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da mineração, do café, mas é importante lembrar que, infelizmente, um importante negócio, um importante mercado, um importante ciclo econômico do Brasil que se manteve aí durante vários períodos foi o comércio de escravos, o tráfico de escravos. Durante muito tempo aí o tráfico negreiro era o que movimentava a economia brasileira. O texto fala sobre a importância dos holandeses, certo? Os holandeses têm um papel muito importante nesse processo porque eles financiavam muitos projetos, muitos empreendimentos açucareiros, senhores de engenho e de cana. A produção açucareira ocorria nos engenhos. O engenho era composto pela plantação de cana, pelas instalações para obter o açúcar e pelas residências de proprietários, colonos e trabalhadores. Aqueles que possuíam engenhos eram chamados de senhores de engenho. O senhor de engenho era o proprietário da terra, o proprietário dos escravos e o proprietário da riqueza produzida pelos trabalhadores, no caso, os escravos. Os fazendeiros que não tinham engenhos eram chamados lavradores de cana. Havia basicamente duas categorias de lavradores, os proprietários de terra e os arrendatários. Os proprietários cultivavam a cana em suas próprias terras, entre eles havia lavradores de cana obrigada. Bom, isso aqui não vem muito ao caso, que a gente está especificando muito para quem está tendo aula de quarentena, então vamos seguir aqui. O cotidiano nos engenhos. O engenho era o espaço do trabalho, das festas, das atividades religiosas e dos encontros de negócios. Isso aqui é importante frisar. O engenho, ele não era só o local de produção dos derivados da cana. O engenho, ele era um lugar social, ele era onde acontecia de fato a vida na época da colônia. Ou seja, o engenho era um núcleo populacional e não só um local de trabalho, um local de produção de açúcar e de derivados da cana. Os senhores de engenho. Os senhores de engenho constituíam o grupo social mais poderoso da colônia. Vários deles fizeram fortunas e formaram uma elite que desfrutava de muitos privilégios. Detentores de grandes riquezas, terras e escravos, eles representavam o poder máximo no engenho. Em seu dia a dia, ocupavam-se com a aquisição de terras, o comércio do açúcar, a compra, a venda e o controle de escravos, a administração da propriedade e o pagamento dos salários aos trabalhadores livres.
Eles também cuidavam dos assuntos relacionados aos rebanhos e às lavouras. Lidavam com os problemas domésticos e familiares e com a acomodação dos hóspedes. Trabalhadores especializados. Em todas as etapas da produção do açúcar, havia a presença maciça de escravos, mas também havia o trabalho de homens livres que realizavam diversas tarefas especializadas. Essa parte da produção está muito bem detalhada no vídeo que eu passei para vocês. Então, vamos seguir o bonde aqui. Os escravos, a mão de obra por trás da economia açucareira. Os escravos de origem africana realizavam a maior parte das atividades nos engenhos. Eles participavam quase integralmente do processo de produção de açúcar e também trabalhavam como carpinteiros, serralheiros, marceneiros, barqueiros, ferreiros e pedreiros. As escravas, além do trabalho no eito, realizavam uma série de atividades domésticas para os senhores de engenho. A vida do escravo de origem africana caracterizou-se, sobretudo, pela violência, a retirada forçada da terra natal, os trabalhos pesados e insalubres, a alimentação precária, os castigos físicos e a desagregação das famílias foram traços marcantes da escravidão africana na América Portuguesa. Escravos boçais e escravos ladinos. No engenho, os escravos africanos eram separados de acordo com algumas características. Os que tinham dificuldade para se adaptar aos trabalhos, à língua e aos costumes da colônia eram chamados de boçais. Estes eram destinados às tarefas cansativas, repetitivas, tanto no eito quanto na casa das máquinas. Os escravos considerados mais capazes para aprender as novas técnicas e manusear equipamentos mais complexos eram os ladinos. Esses cativos estavam presentes nas moendas, nas caldeiras, na casa de purgar, na casa grande e nas oficinas, olarias, carpintarias e ferrarias. As divisões do engenho. Lembrando que o engenho não é só o local onde se trabalhava e se produzia açúcar e derivados da cana, era todo um núcleo populacional. A Casa Grande. A Casa Grande era a residência dos senhores de engenho. As primeiras construções, deixa eu seguir aqui com o mouse que fica mais fácil para vocês, né? As primeiras construções com paredes de barro e teto de sapé ou folhas de palmeira tornaram-se depois mais sólidas, com alicerces em pedra e telhados. Portanto, a Casa Grande era a casa onde residia o senhor de engenho e sua família. As casas podiam ser térreas, embora as assobradadas, com mais de um andar, fossem mais apreciadas. Essas residências contavam com muitos cômodos. Até o século XVIII, elas raramente foram luxuosas, com poucos móveis e objetos decorativos. Atenção especial era dada ao oratório doméstico ou à capela, onde ficavam as imagens de santos de devoção da família. Em alguns engenhos, a capela ocupava um prédio próprio. Porém, era mais comum ela ser integrada à Casa Grande. Se os senhores de engenho moravam na Casa Grande, os escravos, por sua vez, habitavam a senzala. Os escravos habitavam a senzala. Essa construção, quase sempre precária, tinha paredes de barro e cobertura de sapé, ou outra cobertura vegetal, que exigia constantes reparos. Internamente, o espaço individual era pequeno, com divisórias de palha trançada ou pau a pique, o que dificultava a privacidade. Uma vez por ano, os escravos recebiam roupas ou tecidos, feitos de algodão grosseiro. Era frequente haver nas fazendas teares domésticos para a fabricação desses tecidos, tarefa geralmente executada por escravas.